Estamos começando a edição 103 do podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Gimenez e hoje é um dia muito especial porque vamos falar com um rapaz, um jovem piloto de kart, um kartista lá de Brusque, em Santa Catarina, que tem o sonho de chegar à Fórmula Indy. É o Guilherme Bianchini, filho da nossa amiga Fabrícia Bianchini, que sempre participa com a gente aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, comentando automobilismo, acompanhando a NASCAR, fã do Kyle Busch. E aí vai explicar um pouco mais desse projeto, e de que forma a gente pode estar auxiliando para o Guilherme, que é um rapaz de tanto talento, que tem um currículo tão bom no kart, a estar galgando posições e subindo para chegar até as maiores categorias do automobilismo mundial. Mas primeiro, deixa eu dar aqui a abertura do programa, nossas apresentações, apoio o Instituto Ingo Hoffman, ingohoffman.org.br, 2 Fs no nome Hoffman e 2 Ns no final. Então acesse lá, ajude uma criança a ter uma esperança. Os nossos contatos, nosso site é o formulafull.wordpress.com, nosso e-mail formulafull1@gmail.com. Aí no Facebook nós temos grupo e página, basta você ir lá na lupa e escrever Fórmula Full que você nos encontra. O Twitter é o @Formula_Full e o @Daniel Gimenez 79. E o nosso Instagram, @Fórmula Full. Então é isso, gente. Então, nossa entrevista é com o Guilherme Bianchini, ele, que eu já adiantei, é nascido em Brusque, tem 20 anos, tá? E desde 2010, desde os 14 anos, já compete no kart. Seja bem-vindo, Guilherme Bianchini. Opa, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente. E é um prazer estar aqui, primeiro, é um prazer estar aqui gravando essa entrevista com vocês, para poder divulgar um pouco do nosso projeto, que vamos tentar levar para frente aí e ver no que vai dar para tentar chegar na Fórmula Indy. É isso daí, Guilherme. E a gente aqui está apoiando você bastante mesmo. A gente quer que você vingue aí na sua carreira, tá? E para representar, o nosso país, no automobilismo mundial e também para você, na sua vida, ter uma oportunidade aí que a gente julga das melhores possíveis, que é uma posição na Fórmula Indy. E sabe-se lá em quais categorias você pode passar. Talento você tem, a gente já sabe. Então é o seguinte, cara, primeiro para começar nossa entrevista aqui num clima mais descontraído, conta pra gente como que o kartismo entrou na sua vida, cara. É até uma história engraçada, porque começou assim como uma brincadeira. A minha família toda sempre gostou de corrida, a gente sempre acompanhou a corrida a vida inteira. E teve um dia que a gente comprou um kart por brincadeira, junto com um primo nosso. E a gente foi brincando, vai um dia, vai outro. E a gente começou a ver que era uma coisa que a gente gostava bastante, assim. Então, começou com uma brincadeira e o pessoal organizou uma corrida, assim, nada profissional, nada assim muita coisa. Só mais uma brincadeira mesmo, assim, para o pessoal poder competir, digamos assim. Porque todo mundo ia só e ficava brincando e tinha essa falta dessa competição. Então a gente pegou e fomos na cara e na coragem, assim, a gente andava, acho, 3, 4 meses só, e a gente pensou, vamos. Quando a gente foi, assim, até o meu pai, ele ficou um pouco assustado, assim, ele pensou, mas que ele já tá querendo correr, é só uma brincadeira. E a gente foi e viu que era uma coisa que a gente gostava. Claro, nas primeiras coisas a gente acabou ficando pra trás, mas sem problema nenhum, que era só brincadeira mesmo, então foi aí que a gente começou a ver que a gente realmente gostava disso e começou a levar a brincadeira um pouco mais a sério. Pô, que bacana, cara? E pegando então, um gancho no que você falou aí do apoio dos seus pais, já vamos então emendar isso, que a gente sempre pergunta, para um piloto que a gente conversa, assim, informalmente pelo menos, como que é o apoio da família, essa coisa toda, E no seu caso, que tem pais que gostam de automobilismo, cara, como que é o apoio deles, E você tem pai e o que é mais raro ainda, uma mãe que curte automobilismo. Eu acho que essa é a parte mais importante para um piloto, porque ele pode ser bom, ele pode ter patrocínio, mas se a família não apoiar ele é um passo muito grande para trás, digamos assim. Então, eu só tenho a agradecer a minha família por estar sempre apoiando, sempre querendo cada vez mais que a gente cresça no esporte. E acaba sendo um programa de família as corridas, já que a gente vai, todo mundo fica se divertindo, todo mundo, tem aquela tensão antes da corrida, mas é sempre um final de semana muito bom que une a família.
Nossa, bacana mesmo isso, né, cara? E aí isso dá até uma certa inveja branca, né? Ou seja, um sentimento bacana, né? De todos nós gostamos de automobilismo, né? Como seria muito bom estar nessa situação que você está, apesar de todos os desafios, né, cara? Então, você não tenha dúvida que você é um rapaz privilegiado, principalmente por ter esse apoio familiar, e isso é muito importante, né? Família é o mais importante que a gente tem nessa vida. A gente larga tudo, mas não pode nunca largar a família, né, cara? E assim, meu, vamos falar um pouco mais da parte comercial agora, né? Que a gente sabe muito bem que é o combustível do automobilismo, né? O combustível não é etanol, não é diesel, não é a gasolina, não é nada, é dinheiro. Você abastece kart com dinheiro, compra pneus, é dinheiro, não tem jeito, tá? E como que está a busca por patrocínios assim nesse momento, né, de crise econômica que o Brasil tem passado, meu? Então, essa é a grande dificuldade que praticamente todos os pilotos têm no Brasil e até no mundo, que é de conseguir um patrocínio. É realmente muito difícil conseguir um patrocínio, principalmente até pro kart, que muitas empresas não acreditam, não sabem que o kart tem uma visibilidade grande. Então, para eles vamos ajudar um cara ali que vai correr por correr, assim, eles pensam que não vão ter um retorno. Mas na verdade, muitas vezes esse retorno é bom, é grande, porque como a gente sempre vê autódromos lotados, né, ao redor do mundo, e até aqui na própria cidade, quando tem uma corrida de kart, tem muita gente que vai acompanhar. Não chega a ter uma arquibancada e tal, mas vai muita gente nos boxes, vai muita gente ao redor assim da cerca do kartódromo, fica acompanhando a corrida. E agora que está entrando ainda mais toda essa questão de streaming, né, pela internet, tem muitas corridas que são transmitidas via stream e muita gente acompanha, muita gente mesmo. E as empresas elas ainda ficam com o pé atrás, pensando que não vão ter uma boa divulgação, ou que simplesmente vão ajudar só um piloto por ajudar, quando na verdade elas vão sim ter uma visibilidade muito grande. Né, cara, eu acho que na realidade vocês precisam hoje em dia, né, e eu já vejo que vocês fazem, um trabalho de conscientizar o patrocinador, né, o possível patrocinador, da visibilidade da marca dele, né, precisa todo um estudo, né, que se você chegar apenas com uma proposta, tá difícil, né, cara, eu tenho conversado com muita gente que mexe com isso também e realmente eles dizem quase a mesma coisa que você falou, é difícil convencer o patrocinador do retorno, né, eles ainda, eles têm muita dificuldade em entender isso, tá? Mas agora, né, a parte mais prática aí da coisa, né, da vida de um... Agora você já está com 20 anos, né, já é um adulto e tal, mas teve todo o período da adolescência, né, e que você teve os estudos e a continuação deles com faculdade, universidade, por aí vai. Mas como que é assim, cara, conciliar os estudos com as competições, né? E também com o trabalho, né, meu? Porque você é um gamer, né? Então, antes era um pouco mais complicado, assim, até porque era na época da escola, a gente teve que faltar alguns dias para ir ou fazer um treino antes de uma competição em outra cidade, então isso acabava, assim, atrapalhando um pouco, mas não era muito, porque eram poucos dias, assim, que precisava realmente faltar para ir treinar ou competir. E agora, como eu tô trabalhando até com meus pais, eles deixam assim, por exemplo, se precisa ir fazer um treino, alguma coisa, eles até que deixam em aberto, já que eles apoiam muito, né? Eles estão sempre apoiando a gente, então eles ainda falam, se precisar ir, pode ir sem problema. E essa parte aí desse outro trabalho como gamer aí também é mais tranquilo porque geralmente são durante a semana as partidas, então no final de semana a gente acaba ficando bem livre para poder praticar o esporte. Tá certo, cara. E como que é assim, né? Agora explica um pouco mais desse programa de crowdfunding aí que vocês estão buscando, né? Que busca, né, levá-lo até a Fórmula Indy, né? Então a gente sabe que é só um primeiro passo que vocês estão buscando, né? Aí eu ia pedir para você explicar tudo, qual que é o programa, né? Qual que é essa seletiva que você vai disputar e como que o pessoal faz para participar desse crowdfunding, né? E depois que você der o endereço eletrônico aqui, ou se você não lembrar de cabeça, não tem problema, que o endereço é meio longo, eu estava vendo, né? E a gente vai colocar depois na postagem lá em nosso site. Bom, então, essa é uma seletiva mundial que vai ter, é o chamado Road to Indy, que é patrocinado pela Mazda. É uma seletiva mundial, que alguns países foram selecionados para ter, e o Brasil foi um deles. Então, no dia 27 de agosto desse ano, 2016, vai ter essa prova de kart em Interlagos,
que é a seletiva aqui do Brasil. E quem ganhar aqui no Brasil vai ganhar passagem, vai ganhar o direito de correr nos Estados Unidos na seletiva mundial, que quem ganhou em cada país vai para os Estados Unidos competir lá. E quem ganhar lá nos Estados Unidos essa corrida de kart vai ganhar um bônus de $200 mil para poder continuar nas outras categorias de acesso à Fórmula Indy. Olha só, cara, $200 mil, né? É quanto custa a temporada, né, da USF 2000, né? E que o Guilherme aí visa, né, conseguir essa posição e vai ganhar uma visibilidade enorme. Então por isso que a gente fala, né, vamos apoiar, gente, vamos lá, vamos fazer parte desse crowdfunding aí, vamos ajudar esse menino aí a custear suas despesas agora para chegar nessa seletiva e para quem sabe, né, ele alcance sucesso aí nas pistas e no futuro a gente esteja, né, falando com o futuro campeão mundial aí da Fórmula Indy ou até de repente chegar até uma Fórmula 1, a gente não sabe. Né, às vezes um sonho ele só é difícil quando nós colocamos muros intransponíveis na nossa frente. E o Guilherme sabe muito bem disso e por isso que ele sonha e corre atrás principalmente, tá? Ele corre atrás para chegar na frente, tá bom? Só deixar isso daí bem registrado. E Guilherme, claro, né? Eu acho que fica um pouquinho clara essa opção pela Fórmula Indy, né? Por causa desse programa que você tem. Mas assim, você já pensava de cara, né? E nessa opção pelos Estados Unidos, ou você tinha, antes de ter esse programa, a vontade de tentar competir em Fórmula 3, tentar a Europa? Eu acho que há muito tempo atrás, eu acho que quando eu era criança, o sonho, eu acho que de toda criança, assim, todo jovem, é correr na Fórmula 1, que gosta de carro, de corridas. E eu sempre gostei muito de Fórmula 1, mas depois que eu conheci as categorias norte-americanas, principalmente a Indy e a NASCAR, eu me apaixonei por oval e eu acabei deixando um pouco o lado de Fórmula, assim, meio abandonado, meio em segundo plano. Então eu sempre gostei muito mais de categorias de turismo e um objetivo meu, assim, era a NASCAR, que eu gosto muito de... como eu citei ainda há pouco, é turismo, né, carro fechado, cockpit, tudo certinho, e oval. E a Mazda ali, o Indy, ele também é em oval, tem algumas corridas em circuito misto, só que já é com o carro de Fórmula, então eu acho até interessante pela velocidade que os carros atingem, que é muito alta, e eu acho bem interessante para também poder, quem sabe, uma porta para NASCAR, uma porta de entrada, pois muitos pilotos da Indy correm na NASCAR e etc. Então a gente está tentando aí esse projeto para chegar na Indy e ver depois o que vai dar, se a gente conseguir pelo menos chegar na Indy já vai ser, meu Deus, uma das melhores coisas assim que a gente pode imaginar, já que é muito alto os custos para as outras categorias, principalmente na Europa. Não, sensacional, né, cara? E vamos firmar o negócio aqui. Você sabe que eu e a sua mãe, a gente coleciona miniaturas da NASCAR, né? Então, se você chegar lá, cara, cada carro daquele, né, você vai mandar um pra gente, viu, bicho? Entendeu? Vai ter que estar aqui na estante. E só por curiosidade, cara, se você chegasse na NASCAR, que número você pensaria em usar? Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que o número que eu gostaria mesmo é o 18, que já é usado até pelo meu piloto preferido, Kyle Busch. E talvez, assim, um outro número que me marcou foi o 56, porque quando eu comecei a competir online, era um número que tinha disponível no campeonato. E no primeiro campeonato que eu corri com esse número, eu acabei ficando campeão. Então, é um número que pra mim significa bastante. Imagino. E o Jarbão mandou um abraço pra você, né? O Jarbas Camargo, e dizendo que tá com saudade de competir contigo, viu? Um abraço aí pro Jarbas, sempre um grande amigo até. A gente sempre conversava bastante, não só na corrida, a gente... Quando ia, antes da corrida, depois de corrida, até em dia que não tinha corrida, a gente reunia junto com um pessoal muito gente boa e ficava batendo papo até de madrugada, ou começava de tarde até de noite. E eu realmente tenho saudades disso porque correr online também é legal, não é a mesma sensação de estar guiando um carro, mas é aquela sensação de adrenalina, tem sempre um pouco ali, tu querer ultrapassar o cara, tu querer ganhar a corrida. É bem parecido com a realidade, só não tem aquele sentimento de estar pilotando um carro e tudo mais. Certamente, né, cara? Eu joguei muito simulador a vida toda
E eu simulava corridas com o tempo total de voltas. Cheguei num nível que conseguia fazer isso. Mas depois veio casamento, trabalho, cuidar de criançada, aí a coisa fica mais complicada. Mas vamos falar agora da sua carreira um pouco, né, cara? Eu tava olhando aqui o currículo que nos enviaram, né? Sobre tudo que você já fez nas pistas e tal, e eu notei o seguinte, né, cara, que no início da sua carreira, você já começou competindo na sênior, né? E sendo que o comum, né, seria começar na novatos, porque você tinha ainda 14 anos, tá? E por que essa decisão? Foi uma estratégia, já se medir com os melhores, tá? Por que você começou num andar maior? Então, isso veio devido à falta de pilotos na região. Eu era praticamente o único piloto que tinha 14, 15 anos, então não tinha nenhuma categoria, por exemplo, graduados, novatos, alguma categoria assim de acesso ou júnior na região. Então, se quisesse correr, tinha que colocar o peso, tinha que correr na sênior. Era a única opção que tinha, digamos assim. Então, como a gente queria correr, tinha que se adaptar ao que era preciso. Então a gente já foi. E por um lado até é bom porque a gente já começou com pilotos muito experientes, né? Isso eu acredito que ajudou muito na minha formação como piloto. Tá ótimo, cara. E agora uma pergunta mais sobre para a gente entender regionalismos, né, cara? Eu sou de São Paulo, né, do estado de São Paulo, sou natural da cidade de Bauru, que é bem na área central do estado. Fui para o exterior, fiquei 10 anos fora trabalhando, né, na área de educação. Voltei, estou no estado de São Paulo, não mais na minha cidade natal, estou em Araçatuba. E tenho encontrado certas dificuldades aqui no estado para desenvolver o kartismo, né? Em Bauru tem a Toca da Coruja, que é um kartódromo já do Ayrton Daré, que chegou a vencer corrida na Fórmula Indy, né? Conheci ele pessoalmente lá tal. E aqui na área de Araçatuba é inexistente, sabe? É uma cidade de 200 mil habitantes, Araçatuba, Bauru tem quase 400 mil. Então você vê que vai diminuindo, né, a área de maior concentração populacional, parece que o esporte vai minando, né? E com base nisso eu só te pergunto, né? Como que tá assim no sul do Brasil, né, cara? Você está competindo por aí, em Brusque, a sua cidade, eu vejo que tem bastante campeonato. Mas assim, no geral, mais atrapalha ou mais ajuda, de repente, com relação à exposição na mídia nacional, busca por patrocinadores, tá? Essa coisa toda. Aqui em Santa Catarina a gente não tem assim uma diversidade muito grande de cartódromos. A gente tem 3, 4 cartódromos ali principais e um ou outro regional. É muito difícil ter assim uma cidade onde tem uma estrutura para receber até um evento de grande porte. Agora, faz 2 anos ali, eles acabaram a construção ali do Speed Music Park, que é em Balneário Camboriú, que ajudou bastante até na divulgação do esporte, que como é uma cidade muito importante, principalmente na temporada, vem muita gente para Balneário passar férias. E tem ali um cartódromo onde, né, o cara passa ali na frente, é uma pista de kart, o cara lembra do esporte, pelo menos. Pode ser que ele não vai lá andar, alugar um kart para andar, mas pelo menos ele lembra que existe o kartismo. E ficou uma estrutura muito boa, eu já tive a oportunidade de andar lá uma vez. É uma estrutura muito boa, bastante espaço, a pista é ótima, um asfalto muito bom, traçado muito, muito bom. E essa exposição assim é realmente muito importante para divulgar o esporte, não só para um piloto, mas sim para o esporte, porque se o esporte cresce, consequentemente, vamos ter mais pilotos podendo alcançar níveis mais altos. Ótimo, gostei, cara. E como que é o nível técnico dos campeonatos e pilotos aí de Santa Catarina e a região sul em geral, cara? A região sul, junto com São Paulo, eu acredito que é onde tem os melhores pilotos da região, do Brasil, na verdade. Pois a gente até participou em 2012, em 2013, teve um campeonato que era a Copa Sul, que juntava pilotos dos 3 estados aqui do Sul: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E era uma competição de nível muito alto mesmo, pois grande parte desses pilotos que competiam comigo lá, alguns já estão correndo no Brasileiro de Turismo ou no Marcas. Então a gente já foi acostumado assim a correr com gente que sabia o que estava fazendo, que não estava lá só para brincar, como muitas vezes a gente ia. E isso foi bastante importante, porque se tu aprende com quem sabe, né, pode ser que já. Então era uma base muito boa que a gente tinha,
porque eram pilotos muito experientes, até que começaram no kart desde criança já, e a gente, como começou um pouco tarde, não tinha assim uma base muito de nível nacional. E muito desses pilotos também sempre correndo Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Brasileiro, e a gente não tinha, né, não tem o, digamos, o cacife para estar numa competição de nível nacional, e quando eles vinham correr numa competição regional onde a gente tinha a chance de andar com eles, era muito bom, porque era uma experiência que a gente ganhava muito, muito grande. Nossa, bacana mesmo, cara. Quem conhece os pilotos do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, sabe que realmente é material de primeira qualidade, cara. E assim, cara, entre 2013 e 2014, né, e um pouco de 2015, eu vi que você ficou um pouco fora de competições por causa de falta de patrocínio, né, cara? Então, resuma aí o seu sentimento, né? Como que é para um piloto, né, um kartista como você que acumulou tanto sucesso, né, e ter ficado fora, né, das competições, do grid, por um problema que não tem nada a ver com a sua capacidade técnica como piloto, sua capacidade, né, em desenvolver uma boa tática de corrida e tudo mais, e de vencê-las, né, e de repente se vê aleijado de estar competindo, cara. Como que é esse sentimento? É uma decepção que eu acho que só o piloto que passa por isso sabe o quanto, né, dói, porque é uma coisa que tu realmente gosta, que tu queres continuar, uma carreira que tu queres seguir, e tu é interrompido por um problema, como tu falasse, que não é culpa tua. É uma coisa que tu não tem como controlar, digamos assim. É realmente muito. Dá uma tristeza assim, muito grande. Mas a gente não desistiu e tá tentando aí agora de novo, para pelo menos manter um hobby, assim, andar, correr um final de semana, andar, né, sem pretensões até de continuar a carreira se não der certo, mas para não abandonar o esporte de vez, sempre tentar levar aí um pouco pra vida. Eu entendo, realmente realmente dá uma frustração muito grande, né? E é por isso que a gente está nessa luta, nessa campanha, né, gente? Vamos ajudar aí o Guilherme para que ele possa, né, desenvolver a carreira, porque já mostrou que tem aptidão clara para o automobilismo, tá? Mas agora falando um pouco mais de estilo, né, de pilotar essa coisa toda, queria que você resumisse como é o seu estilo nas pistas, cara. Você é mais comedido, você é mais técnico, você é mais agressivo. Se chover, você some da corrida igual o Lorenzo faz ou você parte para cima igual o Senna fazia? Ah, essa questão da chuva é interessante porque a gente não tem muita experiência na chuva, já que dificilmente chove quando a gente vai treinar. E como a gente não consegue controlar o clima, às vezes a gente começa a chover num dia que não dá para treinar, então, né, acaba complicando. Mas a gente já teve boas experiências na chuva, já conseguimos fazer pole position, já conseguimos até andar bem em corridas que choveu. E quanto ao estilo de pilotagem, assim, eu não tenho uma coisa muito específica. Quando precisa ser agressiva, a gente tenta dar aquela forçada para conseguir uma ultrapassagem. Quando precisa ser um pouco mais consistente, a gente tenta manter ali, só administrar a corrida, para sempre no final tentar dar o máximo e conseguir o melhor resultado. Tá certo. E claro que você já deu uma pontinha dessa resposta que eu vou perguntar agora, né? Que a gente se referiu ao Kyle Busch, mas eu gostaria que você dissesse, né? E a gente sempre pergunta isso para os pilotos, né? Porque é muito bacana saber essa parte. Quais são as suas referências no automobilismo, né, meu? Ou seja, os seus ídolos e o que eles fazem, que inspira você, de que forma você os admira, que o piloto ele tem outra visão do ídolo diferente apenas do fã que curte do sofá, né? Então, como eu acho que todas as pessoas assim que gostam de corrida têm como um ídolo o Senna, eu não cheguei a ver ele correr, mas sempre vi muitos vídeos, sempre tentei acompanhar um pouco aí do que ele fez nas pistas. E o Kyle Busch é a minha referência atual, que é um piloto aí que eu acompanho desde que eu comecei a acompanhar a NASCAR, sempre, né, torcendo até por causa que ele corria com o número 18. E quando tu vai vendo esses pilotos, assim, tu não vê ele só como um piloto, tu vê o que ele é por fora. E sempre, um exemplo é o Kyle Busch, ele sempre muito brincalhão, sempre fazendo piada, sempre essas coisas, e eu acho que isso é uma coisa que o piloto tem que ter, ele não pode ser só piloto, ele tem que ser pessoa também, a pessoa por trás do carro, por trás do piloto,
junto com, né, com o repórter, essas coisas, até às vezes o piloto tá ali, sofre um acidente, aí o repórter vai entrevistar, o piloto acaba sendo um pouco grosso, alguma coisa, só que é naquele momento que, né, um acidente ninguém quer ter, quer sempre buscar o melhor resultado, e um acidente às vezes deixa o piloto um pouco frustrado, mas se sempre for ver assim com calma, eu acho que muitos pilotos aí não são só pilotos, eles são umas pessoas assim muito boas por trás das câmeras e tudo mais. Tá certo, então, Guilherme. Então essa foi a nossa entrevista com o Guilherme Bianchini, né? Que a gente vai estar disponibilizando aí na edição 103 aí do podcast Fórmula Full. E espero que vocês tenham gostado. A gente conversou bastante coisa da carreira dele, a parte do crowdfunding, né? Que é o nosso principal objetivo com essa entrevista aí, né? E para a gente poder dar essa força aí pro Guilherme, né? Fazer vingar os sonhos de muitos brasileiros aí nas pistas do automobilismo mundial, principalmente, quem sabe, nos Estados Unidos, na Fórmula Indy. Tá certo? Então é isso daí. Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação hoje e boa sorte, viu, carinha? Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando um pouco do nosso trabalho e da nossa expectativa aí para tentar ingressar mais no automobilismo. E vamos lá, vamos tentar. Se não der, a gente vai tentar outras coisas aí, pelo menos outras competições para não parar de vez, para sempre, que sempre o sonho fica ali para poder ser um piloto. É isso aí então, Guilherme. Então, bem, é isso daí. Essa foi a entrevista então com o Guilherme, né? Mas não paramos por aí não. Temos um plus agora nessa entrevista, tá? E nós vamos falar com a mãe do Guilherme, né? A Fabrícia Bianchini, nossa amiga aqui, que sempre está comunicando com a gente no Fórmula Full, no WhatsApp, no Facebook, e é quem cuida, juntamente com o marido, da carreira do filho, tá? E ela vai estar aqui, né, elucidando alguns pontos aí, tá? Mostrando o lado, né, de quem realmente coloca a mão na massa para o menino estar competindo. Então seja bem-vinda, Fabrícia. Primeira vez ao vivo com a gente aqui no Fórmula Full. Primeira vez ao vivo. Boa noite, amigos do Fórmula Full. Boa noite, ouvintes. E obrigado pela oportunidade. Tá ótimo. Fabrícia, fala aqui para mim, né, das principais dificuldades, né, que vocês enfrentam com... Eu já conversei com o Guilherme sobre isso, né, mas agora eu quero o ponto de vista seu, né, que é da pessoa que está realmente mexendo nas finanças, vendo, e por causa do regionalismo, está no sul do Brasil, né, quais as principais dificuldades para manter o menino competindo? Então, Dani, a gente mora no interior de Santa Catarina. Aqui na nossa cidade tem um kartódromo e tem provas a nível da cidade mesmo. O Guilherme começou de forma despretensiosa andando de kart por uma brincadeira. E como ele se destacou nas primeiras corridas, esse sonho de ser piloto começou a aflorar. Só que nós não sabíamos o custo disso tudo. Nós achávamos que era tudo bem mais em conta e que era bem mais fácil para conseguir patrocínios e para se manter nas pistas. Então, à medida que ele foi se destacando nas competições na cidade, nós começamos a buscar outras competições. Passamos para competições em cidades vizinhas, mas ainda bem regionais as competições, e ele também foi se destacando, sempre correndo na categoria sênior, porque não tinha nenhum piloto da idade dele para competir. Foi quando participamos a primeira vez, então, do campeonato estadual, em 2011. E nessa primeira já participação, o Guilherme se tornou vice-campeão estadual, correndo, então, na categoria novatos, no caso, que era a categoria dele de acesso. A partir daí, a gente começou a querer participar de sul brasileiro, de brasileiro, mas os custos ficaram muito fora da nossa realidade. Quem assiste uma corrida não pensa que os custos são tão altos assim. Então partimos atrás de patrocínio, mas sempre eu e o pai dele. A gente nunca teve uma assessoria de imprensa ou alguma coisa assim por trás maior. Então a gente batia de porta em porta, divulgando todos os resultados do Guilherme e pedindo uma contribuição de patrocínio, explicando de que forma a empresa seria vista.
Só que eu não sei se é porque é cidade pequena ou o que que é, as pessoas acham que ser piloto é coisa de malandro, que a pessoa tem que trabalhar 8 horas por dia para ganhar a vida e então custam a ajudar, sabe? Eles ajudavam mais por uma simples ajuda do que pensando num retorno de marketing, numa estratégia de marketing ou coisa parecida. Então, como a gente nunca conseguiu um patrocínio maior, a gente nunca participou de competição a nível nacional. Inclusive, o Guilherme foi 2 vezes convocado para participar da Copa das Federações de kart, onde só os 2 melhores pilotos de cada estado participam, e a gente não teve condições de ir devido aos custos. Inclusive, quem competiu com ele chegou a ser campeão nessa prova, e a gente não podia estar lá. Então, a gente tem certeza que teria chances reais de estar lá, no pódio. É isso aí, Fabrícia. Tá? E essa parte da carreira ficou muito bem explicada, né? E eu me surpreendi sabendo que o pessoal ainda tem essa cabeça, né? De não ver a parte do marketing, do retorno, do apoio e até um certo preconceito, né? Sobre o que ainda não se sabe, sobre o que é o esporte, o que é isso daí tudo, né? Realmente eu fiquei um pouco surpreso. Mas, Fabrícia, então para o pessoal que tem cabeça mais aberta, né? Explica aí então como fazer para poder estar ajudando o Guilherme aí para ele chegar nessa seletiva aí. Então, Daniel, como é muito caro conseguir chegar nas categorias de acesso à Fórmula 1, Fórmula Indy, as categorias pelo mundo, a gente estava quase desistindo desse sonho de se tornar piloto. Só que agora surgiu uma competição a nível mundial que vai levar um piloto para a Fórmula Indy, que funciona da seguinte forma. Tem a seletiva nacional, como o Guilherme já explicou. Essa seletiva nacional acontece em São Paulo e, apesar da taxa de inscrição ser bem razoável, os outros custos somam bastante, porque além da inscrição é gasto com pneus, combustível, peças para o kart, hospedagem, transporte, preparador do kart. Então, fica um custo quase que de uma participação num campeonato brasileiro. Levando em conta que é muito difícil conseguir patrocínio com as empresas, como eu expliquei anteriormente, que isso ainda existe, não sei se é porque nós estamos no interior ou se em outros lugares também é assim, os amigos nos deram uma ideia de organizar uma vaquinha virtual. Então, assim, todo mundo que gosta do automobilismo, todo mundo que quer ajudar, todo mundo que reclama, mas não tem mais piloto brasileiro competindo, por que nenhum piloto brasileiro chega lá? Pode contribuir para um piloto chegar lá. Funciona da seguinte maneira. Vencendo essa seletiva nacional, tem como chegar na seletiva mundial nos Estados Unidos. Então, de lá para frente, toda a carreira é custeada até a Fórmula Indy. Então, essa vaquinha para ir para São Paulo, cobrir os custos para a gente correr em Interlagos, ela funciona da seguinte maneira. Você acessa o site vaquinha.com.br, vaquinha com K, e digita rumo à Fórmula Indy. Vai aparecer a foto do Guilherme com o kart número 18, e ali é só clicar em Contribua. Qualquer pessoa pode contribuir com qualquer valor, acima de R$10, e é bem fácil. Você só coloca os dados ali no site e escolhe se o pagamento é feito por boleto bancário ou cartão de crédito. Cartão de crédito você já bota o número na hora, a contribuição já entra na conta, e o boleto bancário você imprime e paga até 15 dias depois. Essa vaquinha, ela vai até o dia 6 de agosto, porque nós precisamos ter o dinheiro em mãos para contratar, então, os profissionais
que vão trabalhar no kart. E como a competição é dia 27, a gente tem que ter um tempo de preparação para isso. Por enquanto, conseguimos arrecadar 15% desse valor. Então, a gente pede para as pessoas, para quem realmente gosta de automobilismo e quer ver mais pilotos nas pistas, que entre no site vaquinha.com.br/vaquinha/rumo à Fórmula Indy e contribua de alguma maneira para realizar esse sonho. É isso aí então, gente. Vamos contribuir, né, para o Guilherme, como a gente disse aí, representar o nosso país nas pistas. Isso que importa, tá bom? Então, Fabrícia, muito obrigado pela sua participação e sempre que puder, apareça novamente, hein? Pode deixar. Toda semana eu ouço o programa, que é um ótimo programa, e quando der eu apareço novamente. E Obrigadão, muito obrigado Fabrício, pela oportunidade. Valeu mesmo, de coração. Então, galera, é isso daí. Fiquem no aguardo da próxima edição, a 104, semana que vem. Tchau!